ai, ai. Isso não é uma pessoa com chilique, isso é uma pessoa, acho que, doida, né? De o estresse ser tanto, quebrar as coisas, tudo que vê na frente. A gente vai discutir esse bate-papo, esse tema agora com a Marluí Nogueira, que é a nossa psicóloga, e com a Thelma Rufino, que não se considera uma pessoa chiliquenta, mas sim uma pessoa com estresse alto, digamos assim, Thelma. Sim. Não chiliquenta. Não, porque assim, eu consigo ter noção quando eu dou o chilique, né? Sim. Porque assim, eu vou segurando, tendo paciência. Na hora que extrapolar, é igual panela de pressão, né? Estoura. Só que eu tenho noção do que eu falo. Né? Tem consciência de tudo que você está falando. Tenho consciência. Tipo, se a pessoa não tem pontualidade, se eu vou num lugar, por exemplo, vai demorar 1 hora. Se demorar 1h30, eu já tô ligando. Tipo, eu vou no lanche, vou pedir um lanche. Se demorar mais de 1 hora, eu já fico ligando, né? Já começo a falar alto. Os meus amigos que andam comigo falam, se controla, né? E eu não... Essa noção. É o traço da personalidade de uma pessoa. Ou seja, os amigos sabem que a Thelma é desse jeito, respeitam e convivem com ela numa boa. Claro, tem que ver muito assim a personalidade da pessoa, né? O problema, igual foi apresentado nesse VT, é quando fica muito intenso, né? Sim. Quando é muito desproporcional, né? Diante de um fato tão pequeno, às vezes um estímulo tão pequeno, e eu tomo uma atitude muito desproporcional. Mas no caso são pessoas loucas, né, Marluí? Depende, já né? Um grau assim, isso, um grau mais de loucura. Isso, talvez nem chegue à loucura, mas daí um traço, né? É muito mais evidente, já chega a ser um pouco mais patológico, mas assim, a pessoa ela tem os ganhos com isso, a gente chama até de teatralidade, né? As pessoas usam como um teatro mesmo, e ela tem muitos ganhos, né? Porque ela faz a birra dela, a pessoa vai lá, concede aquilo que ela desejou, né? Tem muito a ver com pessoas que não sabem se frustrar, né? Então é diferente a pessoa lutar pelo aquilo que ela quer, né? Do que as pessoas que tomam uma atitude muito radical. Então eu tenho que ver qual a intensidade, né, dessa minha atitude. Foi proporcional àquele evento? Ou eu poderia ter uma outra maneira de lidar com aquilo sem tanto desgaste, né, para mim? Então são várias perguntas que a gente pode estar fazendo, né, para ir se controlando e se adaptando, né, na situação. Por exemplo, no caso da Thelma, que é a nossa convidada de hoje, teve o episódio de um suco, foi no restaurante, pediu um suco, ele veio com semente. Você não gostou, obviamente, ninguém quer ir no local, tomar um suco, engolir semente. Qual foi a tua reação? Conta pra gente. Eu falei que não queria o suco, eu falei, olha, não quero mais. Ele falou, eu vou peneirar. Eu falei assim, não quero, vou embora. Porque eu já tinha esperado bastante, né? E depois o suco veio todo, não dava nem pra tomar. Eu não quis, eu peguei e fui embora. Já tive que ficar esperando um tempão. Ou seja, rolou todo o estresse, né? Falei o que eu achei que deveria falar e saí. E o que você acha que o que você falou pra pessoa foi o certo? Do meu ponto de vista, sim. Do teu ponto de vista, sim. É o que você falou, Marluí, depende da maneira com a qual a pessoa vai entender, absorver aquele problema. O meu suco, pedi um suco, demorou pra caramba pra chegar, e quando chegou veio com semente. Uma pessoa reage da maneira, né, como a Thelma reagiu, outra pessoa poderia, não, tudo bem, faz um outro suco, eu espero. Então, depende, voltando a falar daquela questão da personalidade, dos traços que a pessoa tem. Isso. E é legal a pessoa lutar, assim, por aquilo que ela quer. Se ela se sentir injustiçada, ela tem que falar. Bater o pé. Só que, infelizmente, as pessoas não lutam, têm medo de se expor justamente por achar que eu vou dar um chilique. Não é chilique, a gente apenas tem que ver a nossa atitude diante do fato. Quer dizer, eu posso sim falar, não sou obrigada a tomar um suco que eu não pedi. Igual tem aquela metáfora, né, que fala, você vai no restaurante, você pede um prato, te entrega um outro. Você tem 3 saídas, você pode comer aquele prato, né, aquela comida que você não pediu, você pode brigar com a pessoa, ou você pode educadamente falar, olha, eu te pedi um prato, vocês me entregaram o outro, dá para providenciar a troca, por favor? Então a gente tem que falar sim. Sabe, se você se sentiu injustiçada, tem que lutar pelos seus ideais e, de repente, no tom de voz que você falou, isso não é nem considerado um chilique. Isso é, sim, lutar pelos seus direitos, que é de fundamental importância. Mas o estresse, o chilique, a ira, a histeria, tá tudo junto. Isso, aí depende, porque assim, a histeria ou o chilique, né, tem a ver com a sensibilidade da pessoa. De repente acontece um fato, para mim não me incomoda. Mas para outra pessoa, Mas para outra pessoa, sim. Ela é muito sensível àquele fato e ela potencializa a reação diante daquele evento. E aí, por isso que ela tem uma atitude que é desproporcional àquilo que aconteceu. Né? Então, nesse sentido, é legal a gente se policiar. Será que eu estou exagerando naquela saída? Que outra maneira eu teria para lidar com isso? Né? Tem gente que fala, conte até 10. Né? Eu, da terapia corporal, a gente fala assim, respire 10 vezes, né? Consegue, Thelma,
Por exemplo, no episódio do suco, teve outro episódio aí de um trabalho na faculdade? Muito, porque eu sou muito assim. Eu acredito que a mesma responsabilidade que eu tenho, eu quero que as pessoas tenham comigo. A mesma pontualidade que eu tenho, eu quero receber de volta, né? Assim, eu consigo ser paciente até um certo tempo. Na hora... Chegou naquele limite. Então, mas não chega a ser um problema, Manu? Essa questão, né? A gente, ontem mesmo, na redação, a gente estava discutindo. Querer que uma pessoa seja igual a você. Então, quando isso não acontece, você quer muito que a pessoa seja parecida. Aí a pessoa não é, você se frustra. Claro. E isso é importante, né? A gente vê. Tem sim o distúrbio de personalidade, mas ele tem muito a ver. Tem gente que fala, veio com a genética ou foi herdado. Tem a ver com as frustrações. Por isso que ali a gente viu, né, as crianças, né, fazendo birra. É importantíssimo eu deixar meu filho fazendo birra. A birra é um chilique, entre aspas, super saudável. Os pais, eles... Sadio deixar, super então. sadio deixar. Eu não posso, assim, quando eu digo um não para minha filha, ela vai lá e está chorando, esperneando, eu deixo, porque ela está aprendendo a lidar com o luto dela. Aí, o que eu faço? Quer dizer, eu fico observando. Se ela for se bater, se machucar, se ela for te xingar, se ela for bater em alguém, aí sim você toma uma atitude. E é importantíssimo que a gente frustre as crianças, que a gente diga não para ela. Porque as crianças que não são frustradas enquanto criança, chega um adulto que não sabe lidar com alguma perda ou com alguma situação. E aí eu vou conviver com uma pessoa que não pensa como eu, tem um jeito diferente a mim, eu entro em choque. Porque como assim você não está regendo, né, de acordo com a minha maestria, né, ao contrário, né, não está cantando de acordo com aquilo que eu estou regendo, né? Então é importantíssimo eu me conhecer, lidar com as minhas emoções, para eu poder entender que eu sou eu, você é você, eu faço as minhas coisas, você faz as suas. Você se considera uma pessoa difícil de lidar? Sim. Sim. Sim, porque eu sou muito detalhista. Né? Eu gosto de tudo certo. E as pessoas não convivem bem com essas pessoas detalhistas, não. né? É verdade. E ela se cobra certo, muito, né? Aí falam que a gente é chiliquenta. Questão de mania de perfeição. Né? A gente quer o negócio aqui porque somos detalhistas. Aí, se a gente briga por aquilo, somos chatas, somos chiliquentas. Não é? Somos mais do que os homens. Isso, antigamente, inclusive, né, nem era o chilique próprio dos homens, né, histeria, achavam que era, né, denominado mais assim para as mulheres, né, ainda mais que a palavra ela vem do útero, né, mas acontece sim nos homens, apesar de com as mulheres, né, acontece com muito mais frequência. Aí tem vários fatores, né, a mulher aquela coisa de chamar atenção, do choro, o homem já é reprimido, né, desde pequeno, o homem não pode chorar, não pode mostrar fraqueza. Tem a questão hormonal que é importante a gente levar em consideração, porque os hormônios, né, mexem tanto, né, com as emoções das mulheres, né? Então esses fatores acabam influenciando sim muito mais nas mulheres. Qual foi, Thelma, um outro episódio na faculdade? Aconteceu um trabalho? Como que foi? A gente tinha que apresentar um trabalho, era um grupo de 5 pessoas. 2 pessoas, né, já tinham que ir preparadas para falar. No caso, eu me preparei para falar e a professora escolhia mais 2. Chegou na hora de apresentar, 2 meninas ficou, não vou apresentar porque eu não vou falar essa parte. Aí eu tive que né? Aí você, pelo resto do grupo, assim? Tive que sair do salto. Não, desse jeito. Vamos apresentar. E aí eu falei. Dei a parte que a menina queria fazer e depois eu falei, nunca mais eu quero você no meu grupo, porque você... Coitada, só não foi santa, mas assim, eu falei o que estava, o que ela precisava ouvir. No meu ponto de vista, o que ela precisava ouvir. Chegou a se arrepender nesse episódio da faculdade, um dia do suco ou qualquer outro? Na faculdade, eu até pedi desculpa pra ela, mas ela nunca mais fez trabalho comigo. Não quis saber mais de você? Não, eu não quis. Você que não quis saber dela? Não quis mais colocar ela no meu grupo. Você pediu desculpa porque acha que exagerou um pouquinho. Só que eu pedi desculpa pra fazer um social. Eu não acho que eu tenha exagerado, né? Mas eu pedi desculpa. Legal, né, Marli? Ela achou que deveria, no momento, pedir desculpas, pediu, mas... morreu ali, não quero nunca mais fazer trabalho com ela. De não ter mais contato no grupo dela, porque eu ia me estressar mais. Para evitar um estresse futuro. É legal a gente pensar assim, todo mundo, né, a gente tem 7 segundos para pensar em que atitude que eu vou tomar diante daquele fato. Né, eu vou reagir, eu não vou reagir, compenso ou não. E aí eu sempre tenho a decisão nas minhas mãos para fazer a escolha necessária. Né? Então eu posso falar ou posso me calar. E posso falar de que maneira? Sabe, de uma maneira... mais tranquila, sem muito desgaste, ou de uma forma muito intensa, né? Agora, o problema é que gera muita culpa, porque por mais que a gente diga assim, não, eu fiz o que eu queria ter feito, mas você se arrepende depois, e aí tem muito sentimento de culpa. Pelo fato do pessoal que já convive comigo saber como eu sou, né? Então ninguém fala, porque já sabe que eu vou falar, ou mesmo assim, você já é mais estourado, então você fala. Resolve você. Resolve você.
sabe? Você, às vezes, fala, você é um pouco grossa, não sei o quê, então você resolve. Então, mas não é ruim As pessoas veem a gente assim, aquela menina histérica, aquela menina que só dá chilique. Não te incomoda isso? Não me incomoda, não. porque quem convive comigo já sabe como eu sou, né, assim. E se convive porque se dá bem e gosta de você desse jeito? Acredito que sim. Né? Isso é importante, quer dizer, a gente olhar a nossa atitude e ver, quer dizer, essa minha forma de atuar, ela está sendo funcional para mim? Eu estou tendo ganhos, estou tendo perdas com essa atitude? Por isso que as pessoas, eu acho legal até ela ter assumido de vir aqui. Sim, né? Porque e que quantas foi muito pessoas... difícil para a gente conseguir trazer uma pessoa sinal de que ela se aceita, né, da maneira que ela é. Então, isso é importante, olhar para mim, me conhecer, né, e entender, essa é a minha característica ou não é, eu gosto de ser assim, porque todos os caráteres, né, a gente tem que ver o seguinte, cada um tem uma defesa. E por mais chiliquenta que a pessoa seja, de repente foi a maneira que ela conseguiu encontrar para poder lidar com a situação até aquele momento. Só que, é claro, uma atitude madura, eu vou me conhecer para quietar um pouquinho minha criança interna para eu agir como adulto. Porque, de repente, eu posso ter outras saídas, me expressando sim, eu acho bonito o seu papel, porque hoje as pessoas não se arriscam tanto assim a denunciar o que está certo ou errado. Então é legal sim a gente se posicionar, isso aí significa também pessoas de personalidade, né? Claro. Eu tenho essa noção de que eu preciso trabalhar a paciência, né? Eu estava comentando que assim, a gente não nasce aprendendo a amar, nem a odiar, e nem tendo paciência. Você se considera impaciente? Sim, né? Chega um limite que, assim, não sou 24 horas estressada, mas eu também não tenho aquela paciência de entender, de ouvir, porque eu tenho essa noção, eu acho que ninguém é coitadinho. Tem 2 braços, 2 pernas, então sabe caminhar, né? E sabe escolher o que é certo e o que é errado. Então, se fizer alguma coisa errada, se eu não gostar, eu vou me estressar, né? A gente está, né, no caso, mostrando a Thelma que tem, sim, os seus chiliques, eu tenho os meus, você com certeza tem, mas, Marluí, aquelas pessoas que nunca têm, aquelas pessoas que são 24 horas boazinhas, aquelas pessoas que 24 horas aceitam tudo, faz mal também, não faz? Ficar guardando tudo. É aquilo que a gente fala, tudo na vida é um equilíbrio, né? Eu reflito muito com os meus clientes o efeito da panela de pressão. Nós somos como uma panela de pressão, todas as nossas situações a gente vai acumulando ali. E aí eu tenho que ter aquelas válvulas de escape naturais para que não me faça mal. Porque tudo que não explode, implode. E aí, quantos infartos que têm ocorrido por aí? Então, diante de uma situação desagradável, não é que ela não se magoou. Tem coisa, sim, que acontece que magoe ela. Mas que ela fica com raiva, só que ela guarda. E tudo que eu guardo pode se transformar numa doença psicossomática. Então, é assim, se eu falo, eu estou destruindo a relação. Se eu guardo, eu me prejudico. Qual a saída? Por isso que eu gosto muito da abordagem da terapia corporal, trabalho também com a acupuntura, né? A questão da como lidar com isso. A ira tem a ver com o fígado. Então, quando eu grito, eu estou equilibrando meu fígado. Eu não preciso gritar com a pessoa às vezes, eu não preciso gritar, sabe, na situação, porque é um vômito que aconteceu ali, mas é um vômito mental. Alguém falou algo que me destruiu por dentro, me desenvolveu um vômito mental. Eu tenho que colocar para fora esse vômito. Aonde? É igual quando um vômito normal de comida. Eu vou num lugar quietinho, fechadinho. Vou ali, vamos supor, eu estou no carro, fecho os vidros, saio gritando pela rua, assim, sabe? Ou então bater as pernas na cama. E fazer corrida, vai de 7 voltas correndo em volta da tua casa. Então, eu tenho que arrumar alternativas saudáveis para liberar com essa raiva, porque se eu guardo, vai me prejudicar. Eu não prejudiquei a relação, não prejudiquei o outro, mas eu me prejudiquei. E é tão patológico quanto. Ou seja, tenha os seus chiliques, mas também não deixe de ter. A pessoa que não tem, ela tem que ter pelo menos um pouquinho para liberar tudo isso que está guardado dentro de você. Luí, Thelma, obrigada pela presença, principalmente, Thelma, de ter vindo hoje, que foi difícil para a gente conseguir uma pessoa que se assumisse. Não, eu dou chilique, eu sou assim, gostem de mim do jeito que eu sou. E ponto final. Obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço. A gente vai pro intervalo, daqui a pouquinho tem Band Comunidade, tem o nosso artesanato. É bem rapidinho, eu vou e já volto.